Olá! O mundo está despertando para o perigo de não obedecer às leis da natureza. O aquecimento global está aí, a água potável é um bem cada vez mais valioso e as queimadas continuam ocorrendo sem fiscalização. Se o homem não cuida, o meio ambiente dá o troco. No TV Ciência deste mês, vamos falar de ecossistemas associados à água, da vida fragilizada dos corais ao gerenciamento da costa pernambucana, da água subterrânea aos naufrágios induzidos. E você, claro, vai acompanhar tudo isso com a gente. O programa está começando agora. Os recifes que deram origem ao nome da capital pernambucana são estruturas calcárias construídas principalmente por corais. Além deles, podem ser encontrados hidrocorais, algas, moluscos e vários outros organismos. Os corais são animais urticantes, como as caravelas e as medusas, que possuem um esqueleto externo de carbonato de cálcio. No Brasil, existem cerca de 20 espécies de corais e agora nós vamos conhecê-los um pouco melhor. Um dos ambientes mais importantes dos mares é o ambiente recifal, mas pouco se sabe sobre esse ecossistema marinho. Pensando em trazer mais informações tanto para a área acadêmica quanto para a sociedade, um grupo de pesquisadores da Universidade Rural criou em 1995 o LAR, Laboratório de Ambientes Recifais. O principal objetivo dos estudos do Laboratório de Ambientes Recifais, que foi criado aqui na casa, na UFRPE, em 1995, é conhecer um pouco da fauna coralínea dos nossos ambientes recifais, tanto aqui do estado de Pernambuco, como de vários pontos do Nordeste e algumas ilhas oceânicas brasileiras, como o arquipélago São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, entre outros. Mas você deve estar se perguntando agora, o que é um ambiente recifal? Como são constituídos? Todo ambiente marinho que possui fauna, flora e que se desenvolve principalmente em águas quentes e claras pode ser considerado recifal. No litoral brasileiro, há predominância de dois deles, os naturais, que obedecem única e exclusivamente à lei da natureza, e os artificiais, cuja formação depende da interferência humana. Esses ambientes são frequentes no Nordeste. O ambiente recifal é um substrato duro, um substrato calcário, que é colonizado por vários organismos. Um ambiente recifal, ele engloba os recifes de corais, que são construídos principalmente pelo animal coral, os recifes algálicos ou algais, construídos por algas calcárias da família Corallinácea, os recifes de arenito, que a gente tem muito na nossa costa, na costa nordestina, onde o principal construtor é o sedimento areia, daí o nome Recife de arenito. E nós temos ainda um ambiente recifal chamado de terraços. Terraços são ambientes recifais construídos por moluscos bem pequenininhos da família Vermetidae, que constrói esses ambientes, uma boa parte lá em Fernando de Noronha, que é, obviamente, um parque nacional marinho importantíssimo. Desde o surgimento do laboratório, as pesquisas nesse campo têm aumentado significativamente. Hoje, a equipe conta com parcerias de universidades brasileiras e também estrangeiras. Graças a essa demanda de pesquisas, biólogos e zoólogos puderam desenvolver uma técnica de estudo dos ambientes recifais que permite a análise das espécies sem atrapalhar o desenvolvimento dos ecossistemas marinhos. O trabalho de pesquisa com corais, hoje em dia, a gente tenta não coletar praticamente nada. A gente tem trabalhos de videotransectos, onde a gente filma toda a fauna e flora coralínea, tanto de Fernando de Noronha, como agora vamos filmar do arquipélago São Pedro e São Paulo e do litoral pernambucano como um todo, e vamos trabalhar as imagens para ter uma ideia de como é a abundância dessas espécies, qual é a zonação, a distribuição dessas espécies. Qual é a vantagem dessa técnica? Com as imagens que são obtidas por essa câmera de filmar protegida com a caixa estanque, essas imagens são trazidas ao laboratório e podem ficar guardadas, arquivadas. E aí a gente pode mandar para vários especialistas nos diversos filos que ocorrem nos recifes para serem identificadas, não necessitando estarem ali os especialistas na hora do mergulho.
A importância dos recifes de corais consiste no fato de que esses ambientes dão suporte e abrigo para uma variedade de comunidades de água salgada, além de servirem como habitat para mais de 25% de toda a vida marinha. Além do valor ecológico, os recifes são importantes fontes de produção de alimento, atuam na proteção da costa marítima, possuem organismos que apresentam substâncias antivirais e bactericidas que são utilizadas na produção de medicamentos e podem ser explorados pelo turismo. A importância dos recifes de coral é imensa. A gente tem a importância como uma barreira natural à ação das ondas. Os recifes, eles protegem a costa, eles amortizam a força das ondas. Os recifes são muito importantes porque tem uma biodiversidade incrível, tem uma variedade de formas de vida muito grande, comporta 33 grupos, filos de animais, entre os quais crustáceos, peixes, quinidários, moluscos, entre muitos outros. Porém, toda essa riqueza pode ser esgotada se não forem tomadas medidas de preservação do ecossistema. O turismo ecológico, a pesquisa e a restauração de áreas degradadas são ações que podem ajudar na proteção desses ambientes. Um panorama do movimento do mar e do avanço sobre a faixa de areia das nossas praias é o que vamos ver no próximo bloco. Aguarde! Conhecer a dinâmica da orla metropolitana e propor intervenções de cunho preventivo para conter e recompor as praias de Pernambuco são objetivos dos cientistas envolvidos no programa de monitoramento integrado do litoral da região metropolitana. A pesquisa envolve verba e pesquisadores de diversos centros de estudo, em especial dos departamentos de Oceanografia e Geologia da UFPE. Vamos conferir. O avanço do nível do mar na costa pernambucana é um problema que vem se agravando há alguns anos. Por essa razão, pesquisadores da UFPE, UFRPE, CPRH e CONDEP-FIDEM, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e das prefeituras municipais envolvidas, criaram um programa de monitoramento ambiental integrado. O objetivo é gerenciar e propor solução para a erosão costeira da região metropolitana. O monitoramento ele é um estudo que vai dar suporte e subsídio para as obras que deverão ser feitas para conter o avanço do mar sobre a linha de costa. O projeto de monitoramento ambiental integrado foi uma demanda dos municípios costeiros da região metropolitana que estavam sofrendo com o processo de erosão costeira. Eles tinham obras licenciadas nessa área costeira e era necessário você fazer um monitoramento dessas obras, o monitoramento ambiental. A pesquisa, inicialmente, envolve os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista, onde a erosão costeira se encontra num quadro muito avançado. O principal objetivo é levantar os dados, para os dados oceanográficos, os dados de geomorfologia, os dados de praia, a batimetria do fundo e a parte também das intervenções. Vai avaliar todas as intervenções que foram implantadas nos 4 municípios que são integrantes. Esses 4 municípios foram escolhidos a princípio porque eles já estão com problemas, já existem obras construídas e se deseja fazer o estudo de como está o andamento dessas obras. A integração é o diferencial do projeto, que é pioneiro no país, já que não se podem fazer divisas no litoral. Obras incorretas numa região podem trazer graves problemas para a região vizinha. Como a parte marinha, você tem um processo dinâmico de dados, de correntes marinhas, você tem ondas, e tudo você não consegue dividir os municípios nessa parte marinha. Então, está tudo integrado. Qualquer obra que eu faça incorreta no município de Jaboatão, como as correntes marinhas vão de sul para norte, então eu vou degradando, impactando os municípios na direção sul para norte. Por exemplo, se eu faço alguma obra
incorreta em Jaboatão, ele vai refletir em Recife. Recife reflete no município de Olinda e Olinda reflete no município de Paulista e assim por diante. O avanço do mar é um processo natural. No entanto, a ação humana pode acelerá-lo. O homem que degrada a natureza é o mesmo que propõe ações interventivas para deter os efeitos dessa degradação. Existem obras de engenharia que podem minimizar os efeitos. A ação da onda sobre a praia e, dessa forma, diminuir o processo erosivo. São obras de engenharia que devem ser bem estruturadas, tem que ter todo esse embasamento dos dados que estão sendo levantados, que não existe aqui no litoral da gente. Engenheiros do Centro de Tecnologia da UFPE lançaram recentemente um livro que radiografa as águas subterrâneas do Recife, de Pesqueira, no Agreste, e da região de Évora, em Portugal. A iniciativa gerou muita expectativa e algumas conclusões preocupantes. Acompanhe agora no Fala Cientista. A ideia do livro surgiu de um convênio que nós temos com Portugal. E aí, após diversas pesquisas nossas e do pessoal de Portugal, achamos que valia a pena reunir essas informações na forma de um livro. E o livro trata sobre questões de água subterrânea, problemas daqui de Pernambuco e problemas também de Portugal. Nós estudamos a área de Boa Viagem, aqui em Recife, a área de Pesqueira, no Agreste, para ver a questão dos aluviões, e a área de Évora, lá em Portugal. Poços mal construídos, eles trazem uma série de problemas, tanto para quem perfurou o poço como para os vizinhos, porque esse poço mal construído vai ser um canal de condução dos poluentes da superfície até o subsolo e pode prejudicar muito a água subterrânea. A situação atual das águas subterrâneas na região costeira, quer dizer, na planície do Recife, nós temos uma situação de intensa explotação, como nós dizemos, ou exploração. Então, estima-se que existem hoje mais de 10 mil poços na planície do Recife, na região metropolitana, mais especificamente, assim, englobando outros municípios. E isso torna o sistema de água subterrânea um sistema muito frágil, porque nós temos uma intensa exploração, mas nós não temos uma reposição na mesma taxa, digamos assim, da água que é retirada, porque a superfície do solo ela está impermeabilizada pelo processo de urbanização, então a água de chuva ela não infiltra na mesma proporção, né, na mesma velocidade com que essa água é extraída por bombeamento para abastecimento de residências, condomínios, hospitais, estabelecimentos comerciais. O outro sistema que nós estudamos, o do semiárido, ele já é um sistema frágil por natureza, porque nós temos boa parte do estado, que não é a região costeira, coberto por rochas, por formações do tipo cristalino, que nós dizemos, que tem baixa capacidade de acumulação. E, aliado a isso, nós temos chuvas que são concentradas em poucos meses do ano, então isso faz com que a infiltração ela também seja reduzida. Na verdade, para um melhor aproveitamento, deveria estar ocorrendo um controle do bombeamento. Existe um planejamento, um plano de utilização para a região de Recife, mas esse plano não é efetivamente cumprido por uma série de dificuldades. Melhor maneira, de fato, de aproveitamento dessa água também seria uma espécie de um zoneamento em que o usuário de um poço, ele levasse em consideração o que o usuário do outro poço também está utilizando. Isso não é feito. Na verdade, cada usuário de poço retira o que quer. E isso acontece tanto no sistema costeiro quanto no semiárido. A pesquisa que nós conduzimos, ou as pesquisas, elas podem beneficiar a sociedade no sentido de, à medida que se organiza a utilização ou se gerencia o uso desses recursos, a população passa a ter
mais disponibilidade, e disponibilidade em termos de quantidade e qualidade. Então, é esse gerenciamento que permite com que a gente tenha o que se fala um uso sustentável. Então, eu posso usar hoje, as gerações futuras, elas também terão direito a esse uso.